seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay. Como eu disse no vídeo anterior, eu mencionei no vídeo anterior que eu falaria mais especificamente da minha experiência, de como eu cheguei na igreja. O vídeo anterior eu estava falando sobre revelações de Deus para você, ok? Esse canal aqui ele tem uma pegada mais de estudo, a galera tá mais acostumada a trabalhar em questões de estudo, então hoje será um vídeo mais pessoal, assim, algo que mais a minha experiência com o protestantismo, principalmente com o pentecostalismo, ok? Não só o pentecostalismo, várias outras pessoas ao longo da minha caminhada me ajudaram, como é que eu me tornei cristão, ok? Então eu peço que se inscreva nesse canal, assine as notificações. Não é todo vídeo que eu tô desse jeito aqui, tá? Então você vai ter vídeo que eu vou estar mais revoltado, vídeo que eu vou estar mais enérgico e tal. Então só aguarde os próximos vídeos, ou se ver outro vídeo que eu vou estar um pouquinho diferente, não se estranhe, ok? Se inscreve, assina as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia, caso você queira se aprofundar teologicamente. E vamos a mais esse vídeo. Essencialmente, quem sou eu? Eu sou Adolfo Clay, sou formado em teologia, sou formado em história, sou professor de grego, sou professor de exegese no Seminário Nascido de Novo, qual o link está na descrição. Estou no YouTube aqui desde 2016, dos veteranos um salve, para quem está chegando agora, para quem quiser me conhecer um pouco mais, tá aqui, vai estar um resumo da minha história, mas com relação às outras igrejas. Bem, já desde, assim, só para localizar, sou um cara nascido em Leme, São Paulo, morei 4 anos em Pernambuco, dos 2 aos 6 anos de idade, aprendi a ler em Pernambuco, Iraguaçu, dos 6 anos até os 12, eu morei num bairro afastado, isso vai ser bem importante, morei num bairro afastado de uma cidade pequena, de uma cidade chamada Pirassununga, morei no bairro Santa Fé, ao lado da Aeronáutica, 6 anos eu tive a honra de morar nesse lugar, tive a honra, cara, literalmente, tanto de Iraguaçu, Pernambuco, quanto Pirassununga eu tive a honra de morar, né? Depois dos 12 aos 17 eu voltei a morar em Leme, então fui lá, estudei na Escola Lindo Fávaro, né? E a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo tanto. Sou paulista, como todos já perceberam, como você se percebe, sou um típico caipira paulista. Dos 17 aos 20, tô há 2 anos aqui, de 30, então dos 17 aos 28, eu vim dos 17 aos 28, eu morei em Maringá, Paraná, fiquei no meu exílio lá 11 anos, né? 11 anos. E graças a Deus eu voltei para o estado de São Paulo, morei 1 ano em São José dos Campos e faz mais de 1 ano que eu moro em Caçapava. Tenho o privilégio de morar no Vale do Paraíba e de conhecer essa região, ok? Então, essa é minha caminhada, né? Essa é minha caminhada. Eu sempre tive um problema, minha mãe ela é católica, né? Minha mãe era católica, só que com um pé muito grande no espiritismo. Então minha mãe ela é esse tipo. Então, minha mãe era aquele tipo de mulher que ia para a igreja, ajudava no domingo de manhã, ajudava no que tinha que fazer, mas sempre estava frequentando o centro espírita, essas coisas. Então minha mãe tinha essa pegada. Eu tenho 3 irmãos mais velhos do que eu, né? Que eu convivi. Eu tenho mais irmãos. Mas 3 irmãos meus é que eu convivi dos 8 anos de idade até meus 17, assim, podemos assim dizer. Que eu convivi, que eu conheci, que eu troquei ideia mesmo. E o que acontece, cara? Eu nunca tive uma visão muito boa da religião. Por quê? Por que eu nunca tive uma visão boa da religião? Cara, você ligava a televisão, era pastor pedindo dinheiro, sério, você ligava nos programas religiosos, era pastor pedindo dinheiro, você abria os livros da escola, você via lá a teoria da evolução, você pega o que a mídia, de maneira geral, o mundo em volta diz pra você, e cara, o cristianismo é jogado de lado. Pega a novela da Globo, Como é que o crente é relatado? Como é que o espírita é relatado? Como é que o católico é relatado? O padre católico é só aquele gordão que só sabe comer e jogar e fazer as coisas. Pode prestar atenção. Agora a pessoa sabe é o espírita, é o bandista, né? E nada contra, tá? É assim que é retratado as novelas da Globo.
isso é um assunto para outro momento, ok? Aí você olha para as questões religiosas e você olha, você conversa com algumas pessoas, você convive com algumas pessoas que são crentes e você acha um bando de gente tapada, porque, cara, era isso que acontecia comigo. E eu olhava para a religião, então, ok, minha mãe separou do meu pai quando eu nasci, problemas com álcool e tal. E minha mãe, pô, ela era um tipo de pessoa, não tô falando mal, tô falando relato, é coisa minha, tá? E minha mãe, por mais que ela tivesse essa questão religiosa, ela era uma hipócrita. Por quê? Para as pessoas lá fora, pô, na igreja católica, para as pessoas do trabalho, para que ela sempre foi empregada doméstica, para as pessoas na rua, pô, ela era um amor de pessoa. Mas dentro de casa, mesmo, estava sempre brigando com meus irmãos, estava sempre brigando. Eu não brigava tanto comigo, mas estava sempre brigando com os meus irmãos, arrumando confusão, entendeu? Nada do que se fazia estava bom, nada do que se fazia estava bom. Então, assim, então, meus irmãos, quando eles crescerem, até eu mesmo, quando a gente cresceu e falou assim, não vou mais pra igreja, pô, e a gente ia pra igreja obrigado. Eu me lembro até uma vez de uma menina da minha idade, cara, lá em Pirassununga, pô, Pirassununga, Santa Fé. Quando eu falar Santa Fé é Pirassununga, ok? Tipo, a menina chegou na minha casa, falou, vim ver Dona Valéria. E ela me viu, cara. Falei, mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, aqui é minha casa, pô. Tá me dizendo que você é filho da Dona Valéria? Eu sou. Não é possível que você é um cara tão revoltado e ser filho da Dona Valéria. Porque nossa, a Dona Valéria era a santa. Para as pessoas de fora. Mas para quem convivia com ela. Então, eu vi muito essa questão da hipocrisia religiosa. Um bagulho que eu não ligo é pra roupa, cara. Pô, assim, eu não ligo pra roupa. Eu não ligo pro jeito. Se você tiver vestido de terno e gravata, ou vestido com a roupa mais suja, não me incomoda, cara. Roupa pra mim, roupa de marca, pá, eu não ligo, cara. Eu não ligo. Tanto que eu só passei a andar bem vestido depois que eu casei, que a minha esposa, ela passa minha roupa, fala, você não vai sair assim. Então é ela que liga. Eu nunca fui de ligar. E minha mãe sempre fazia assim, não, porque você, pra ir pra igreja, você tem que ficar roupa mais bem vestida. A gente tá indo pra igreja pra adorar a Deus ou tá indo pra igreja pra ficar vendo a roupa dos outros? Não, você vai pra igreja. Era assim, bicho. Era assim. Então, eu sou um cara que eu sou muito revoltado com religião. E quando eu falo eu sou muito revoltado, é porque eu sou. Eu sou um cara igrejeiro, gosto de ir pra igreja, gosto de ver um bom sermão. Não exijo que seja o sermão top das galáxias, mas eu gosto, cara. Eu gosto de chegar lá e ver, pô, o cara pregou a palavra de Deus. Essa mensagem mexeu comigo, sabe? Eu gosto, pô, eu gosto também, cara. Tá, sabe? Quando eu conheço um pregador assim, eu falo, não, pô, hoje ele pregou, contou uma história. Assim, mas dá pra levar, cara. De 100 sermões, hoje ele pisou na bola. Não tem problema, cara. Tipo, eu não ligo, entendeu? Eu sou revoltado. E aí, é por causa dessas coisas. Dessas coisas. E o que acontece? Ao longo da vida, dos contatos de pessoas que eu tive, por exemplo, crentes, era só desânimo, tá ligado? Só desânimo. Ao longo da experiência com pessoas que se diziam religiosas, foi só desânimo, na maioria geral. Amigos de escola, pelo amor de Deus, cara. Eu tinha um amigo que ele era filho de pastor, mano, e dava desânimo, cara, porque o cara ele queria pagar de pegadozão das meninas, cara, tá ligado? Queria pagar, não pegava ninguém, né? O fato era esse, não pegava ninguém. Mas queria pagar de pegadorzão, corintiano. E vai me dizer que é crente, cara. Vai me dizer que é crente. Só falava de futebol, cara. Não falava de Bíblia, tá ligado? Não tinha uma vida transformadora, não tinha. Sabe? Graças a Deus hoje ele tá na igreja, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eu já comento isso. Então assim, eu cresci nesse bairro, vamos lá, pegar Santa Fé, vamos começar de Santa Fé. Santa Fé é um bairro, na época em que eu morei lá de 98, final de 98, início de 99, até a metade do ano de 2004, era um bairro extremamente católico. O contexto é extremamente católico. Então você tinha poucos crentes e esses crentes que eu lidei não eram exemplo. Não eram exemplo. Isso é fato. Não era um exemplo moral, não era um exemplo de conhecimento.
ligado? Então eu tinha a impressão de que, pô, os crentes são tudo um bando de tapado. Salvo uma vez, quando eu era criança, eu tava indo pra casa. Eu não sei o nome da rua, eu sei a rua, se eu olhar no mapa eu sei dizer o local que eu estava. Fui abordado por um crente, tal, aqueles pregador de palavra, terno e gravata. O cara chegou e falou assim, abre a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia. Ele foi abrir a Bíblia, eu falei, não, nem perde tempo comigo. Mas era um moleque, não sabia de nada, tinha acho que uns 11 anos de idade, 10 para os 11 anos de idade. Foi uma pessoa que tentou pregar para mim, ok? Depois eu mudei para Leme, pá. E como eu disse, adolescência, conheci Legião Urbana, conheci meus rock, conheci Garotos Podres, Gritando HC, né? A gente conhece Bandeira de Combate. Quem quiser pesquisar, depois pesquisa essas bandas aí, você vai estar ligado. Eu fui um cara que fui apresentado ao punk rock, fui apresentado ao skinhead rock também, né? Então, pô, Bandeira de Combate, Tumulto 64, Garotos Podres, Comando Blindado, né? Então, pô, tipo assim, extremamente revoltado com a religião. E a gente vai crescendo, vai vendo, como eu disse, ligava a televisão, quando o pastor não estava pedindo dinheiro para você estava vendo não sei o que e tal, e você ficava sabendo de acontecimentos de igreja. Então eu sempre tive essa revolta, né? Essa revolta. Começa em casa com a hipocrisia familiar, né? E o mundo externo. E é interessante que um dos meus amigos, a família dele era testemunho de Jeová, cara, pô, gente boa pra caramba. Ele abandonou a igreja essa igreja para seguir o sonho dele. Então ele seguiu o sonho dele, que era seguir uma carreira militar e tal. E ele abandonou, ele também estava na adolescência, ele era pouca coisa mais velho que eu. Não vou mencionar o nome dele aqui Cara, ele tem a vida dele, ele tem outro rumo, ele tem outra história. O único problema dele é que ele se tornou meu amigo. Então por isso que vocês estão sabendo disso. E ele foi um cara que me abriu muita mente no tocante à religião. Porque a gente discutia assuntos, a gente falava sobre vários assuntos. E quando eu falava de religião, quando eu começava a falar de religião, era o quê? Um adolescente revoltado. Ele olhava pra minha cara com toda a paciência do mundo e dizia assim, Adolfo, minha igreja não é assim. Pode ser que as igrejas que você passou, as igrejas que você conhece, as pessoas que você viu são assim. Mas eu digo, a minha igreja, ela tem uma postura diferente. Eu tô falando de um cara que nem frequenta mais a igreja do Testemunho de Jeová. Ok? E não tô passando pano pra igreja não, cara, tá? Quem me conhece aqui tá ligado. Mas eu tô mencionando a história. E eu, claro, lidava com... Eu ia na casa dele, então, pô, a mãe dele sempre me tratou bem. O pai dele, pô, cara. O pai dele foi um dos primeiros homens a mencionar o texto grego comigo, cara, pra mim. Ele mencionou a palavra kainós, Apocalipse 21, Novo Céu Reformado. Que tá no grego, tá? Tá no grego, isso aí tá no grego. Quem quiser depois aí pode pede, please, aqui. Please, Apocalipse 21, Novo Céu e Nova Terra. Eu gravo um vídeo sobre isso. Apesar que eu já tenho um vídeo sobre kainós, ok? E, cara, pense num homem que sempre foi paciente, amoroso para me explicar, para conversar. Pô, estamos falando de um tiozão lidando tanto com o adolescente filho dele quanto comigo. Então ele sempre foi um cara que sempre foi assim, cara, amor de pessoa, tá ligado? O veterano sempre me com ele. Cara, se o seu pai chegar assim a Doris pensa, cara, se o seu pai fazer assim, ó, o Hulk vira Bruce Banner. Fazer assim pro braço cresce, o Hulk vira Bruce Banner, né? Porque, então, e sempre foi um cara muito amoroso. Então, tipo, a minha visão no tocante à religião amainou. Tanto que, pô, juntava eu com esse amigo meu, a gente de coturno, óculos escuros, jaqueta preta, cara. Quantas vezes a gente entrou em igreja evangélica, ficava lá de fundo com o cara amarrada, ou teve uma vez que eu entrei na igreja, a gente entrou no culto da igreja católica que fica na Jambeiro Costa, em Leme, São Paulo. Tem uma igreja católica que fica na Avenida Jambeiro Costa. A gente entrou lá e ficamos lá. Com dois adolescentes idiota, mano. Uma amiga nossa, cara, a irmã de um amigo meu, cara, uma amiga nossa também. Rapaz, ela rachava o bico da risada, cara. Ela rachava o bico da risada. E foi isso, cara. Então, esse amigo meu, ele amainou isso comigo. Entendeu? Ele amainou. Porque a minha relação com o protestantismo era muito negativa, com Bíblia em geral.
devo mencionar também o primeiro homem que me deu uma Bíblia, assim, uma Bíblia que, pô, foi um cara que estudou teologia católica, ele estudou para ser padre, mas no final ele não se tornou padre. Às vezes eu conversava com ele morava na rua perto de casa, eu mudei para casa que era perto dele posteriormente, e ele me deu uma Bíblia. Ele me deu uma revista corrigida de 95, aquelas Bíblias bem fininhas, sabe assim, aquelas Bíblias fininhas de missionário pra você dar pra pessoa. Ele me deu, cara, eu não tenho mais ela, presenteei outra pessoa com essa Bíblia. E, pô, cara, essa foi minha Bíblia por muitos anos. Né? Uma revista corrigida de 95 dada por um padre, por um quase padre, por um quase padre. E teve paciência. Ele falou, por que você quer discutir essas coisas? Ele olhava pra mim. Né? Imagina, né? Padre, estudou filosofia, teologia e falava, o que um cara desse tá discutindo, quer discutir com um moleque de 17, 16 anos de idade, né? E, pá, seguiu-se. Quando eu completei 17 anos de idade, no início do ano, em 2009, fui para Maringá, Paraná. Minha mãe inventou de mudar. Você percebe que minha mãe mudou bastante. E eu, como era de menor, meus irmãos já estavam morando sozinhos. Eu não queria morar com o irmão, não queria morar com vó. Não dá, mano. Sempre disse com a minha mãe, então fui morar com a minha mãe. Eu ponho ela para Maringá. No busão, quase chegando em Maringá, tinha duas moças que eram crentes na frente, e aí não sei o que eu falei alguma coisa, eu vi elas falando alguma coisa, eu falei, negócio de religião. E elas olharam, assim, eu lembro muito bem que elas voltaram assim pra trás, falaram assim, ó, você ainda vai ser uma grande bênção, um grande vaso nas mãos de Deus. E pá, mano, passou, cara, passou. Chegamos em Maringá, fui morar na rua Maranhão, de favor na casa de uma pessoa, então a gente morou de favor um tempo. E posteriormente, pô, conheci. Tava tocando meu violão, que país é esse? Desafinado, né? Tentando tocar meu violão assim na frente de casa. Passou um cara, mano, perto de gravar. Pá, conversou, afinou meu violão, tocou umas músicas. Ó, vai ter culto lá na minha igreja hoje, pô, uma igrejinha pequena. Vambora, não tenho nada que fazer, não tinha amigo. Nada, pá, vambora. E uma coisa pesou na minha cabeça. Desse amigo, mano. Tanto que quando eu fiz uma chamada de vídeo com ele, eu falei assim, deixa eu conversar com a tua esposa um pouquinho. Aí eu cheguei pra esposa dele, falei, se eu virei crente é por culpa dele, hein? Como assim? Eu vou explicar o porquê agora. Voltando aqui. Então, fui nesse período que eu fiquei mais solitário, ele conseguiu ingressar nas Forças Armadas, em uma das Forças Armadas. E eu pensava assim, cara, se tem um assunto que eu não consigo vencer esse meu amigo é Bíblia, cara. Então eu vou ter que começar a estudar a Bíblia e quando eu encontrar com ele, porque já seguimos dois caminhos diferentes. Ele seguiu o sonho dele, ele já tem o rumo dele, agora eu tenho que achar o meu. E cara, se tem um assunto que eu nunca consegui vencer, ele foi no assunto de Bíblia. Aqui ó, discutir Bíblia com ele, discutir religião. Quer saber? Eu vou aprender de Bíblia. E com quem que eu vou aprender? Bem, os católicos não manjam muito de Bíblia, né? Aquela visão de adolescente. Estamos falando de um adolescente de 17 anos de idade, um moleque com 17 anos de idade, ok? Perdoe minhas falhas, tá? Do equívoco, tal, católico, não se incomode. Estamos falando de um adolescente de 17 anos de idade num período em que nem existia internet. Estamos falando de um outro contexto, estamos falando de uma outra geração. Lembrando que eu sou da geração de 90, cara, eu sou da geração Y. Estamos falando, se você é millennial, se você é nascido aí, se você se tornou crente, ou sei lá, mano, esquece. Estamos falando de outra época, cara. Respeita. Eu já sou tiozão, estamos falando de outra época, estamos falando de outros tempos. Eu vou aprender de Bíblia com os crentes, porque eu acho que os crentes sabem um pouco mais de Bíblia. Até pensei em frequentar os testemunhos de Jeová, mas, mano, não deu colo. Falei, eu vou aprender com os canela de fogo. Então vamos lá com os canela de fogo. E aí, velho, acompanhei esse pastor. Então a igreja era uma igreja pequena, ela nem existe mais. O nome da igreja era Unção Divina da Paz. Tinha esse pastor, que ele era do Mato Grosso, pastor auxiliar, e tinha o pastor principal, que era o fundador. Ficar na Avenida Vital Brasil, num prédio alugado. E, cara, esses foram as duas figuras iniciais que começaram a trabalhar. Me lembro uma vez que entrei na igreja, pá, e cantei as estações da Cacera. Eu já canto mal pra caramba, né? As estações do Legião, mas versão da Cacera. Canto mal pra caramba, mas tipo, esse é o tipo de figura que vos fala, tá? É o tipo de figura que vos fala. O cara chegar numa igreja pentecostal e cantar as estações. Mudarão as estações. Nada, porque, porra, não sabia música crente nenhuma.
tá ligado? A Regi Danese só ia estourar séculos depois disso. E beleza, cara, e essa galera, esses dois pastores começaram a cuidar, ajudar em alguma questão bíblica. Não recebi um estudo bíblico forte, mas isso. Frequentei um período, depois eu mudei pra noite, isso em 2009. Depois, como eu mudei pra noite, eu parei de frequentar essa igreja. E como eu mudei pra um lugar mais afastado, eu não fui mais pra essa igreja, não fui pra igreja nenhuma. Posteriormente, eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar numa empresa de servente de pedreiro. Já tinha trabalhado antes, né? Mas quando eu completei 18, comecei a trabalhar numa empresa de servente de pedreiro. Aí entrou um cara lá, cachaceiro, e ele falou assim, minha irmã tem uma igreja. E fica perto da tua casa, ela fica do outro lado da avenida. E, mano, eu falei, já era, né? Vamos frequentar essa igreja. Faz tempo que eu tô afastado. E no trabalho, tinham dois católicos carismáticos, seu Antônio e seu Carlos. O seu Carlos é paulista, o seu Antônio é paranaense. E eles faziam a oração todo dia de manhã. Eles faziam um momento de pregação e tal. Eu digo que isso também me ajudou bastante. Então eu já estava com um lado mais voltado ao protestantismo, não tinha me batizado, só tinha frequentado um tempo. E nesse trabalho, né, tinha essa questão. E posteriormente, foi passando o tempo, comecei a frequentar essa igreja. Hoje é uma igreja que tem 2 ou 3 igrejas pela cidade de Maringá. E, pô, mano, frequentei e tal. E num dado momento, um amigo meu, na verdade um amigo de um amigo meu, na época de escola, eu tive um amigo chamado Eduardo, um amigo de um amigo meu, me convidou, né, tinha me dado umas camisetas de roqueiro e tal no início do ano 2009, então veja, tava ainda o meu estilão, meus coturnos, meu jeitão de ser, que não mudou muito ainda, né, só a vestimenta e o jeito de falar, um pouco mais de informação. E ele entrou em contato comigo, Adolfo, seguinte, vamos ter exposição em tal lugar, né? Você quer ir? Falei, mas se for pra ouvir a palavra de Deus, a gente vai. E o nome dele é Bruno Albuquerque. Ele tinha voltado para a igreja. Ele tinha abandonado as camisetas pretas dele porque ele tinha voltado para a igreja. E posteriormente ele veio falar comigo, né? Ele veio falar comigo, então a gente morava perto. Curiosamente, a gente morava perto e estreitamos amizade. Eu frequentava essa igreja pentecostal. E, cara, assim, vendi músicas, conheci o Maicão, um grande amigo meu ainda, a gente continua amigo. Ele tem um irmão mais novo dele. E nesse período que eu frequentava essa igreja ainda, surgiu uma questão bem interessante. Não tinha muitas meninas na igreja. E tinha uma mina lá que o cara tava afim. Não só ele, né? Eu também. Quer saber, velho? Pra não dar briga contigo, irmão, ok, machão dessa igreja, e você tenta alguma coisa com ela aí, pô. E, mano, segui meu rumo. Só que nesse período eu tava conversando com o Brunão, trocando ideia, e a gente vendo igreja, fui ver até, foi um bagulho do Luiz Gonçalves, mano. Eu achei ridículo, assim, não é que eu achei ridículo, mano, eu particularmente não gostei, cara. Eu falei, Luiz Gonçalves, aí depois uns pregadores lá, meio brocochô, tudo bem. Não me chamou a atenção. Mas o que me chamou a atenção é que, conhecendo o Brunão, a primeira coisa que a mãe dele me deu foi um grande conflito resumido. Pá. Não, levei 2 anos pra ler esse livro, ok? E aí, mano, estreitamos uma amizade. Só que numa dessas idas pra esses encontros, eu conheci o ancião da igreja do Alvorada, cara. Eu chamo de Velho Cag. Nem sei o nome. Deixa eu perguntar o nome pra minha esposa aqui. Me fugiu o nome, perguntei pra minha esposa, mas ó, era o ancião da igreja Alvorada. Alvorada de Maringá, tá? A igreja Alvorada é uma igreja que fica próximo da rotatória Pedro Taques, né? Na rotatória Farroupilha, próximo da Avenida Pedro Taques. Se você procurar no mapa, você vai encontrar essa igreja adventista. E eu conheci essa figura, mano. Pensa num velho bom de Bíblia. Valdeci, Valdir, não me lembro. É um dos mandarinos, eu sei que é um dos mandarinos. E, cara, eu conheci esse senhor, mano, e ele me deu umas lapadas tão boas de Bíblia. Numa conversa de busão, que assim, mano, a gente chamava de velho Cag. Eu chegava pro Bruno e falava, Bruno, e o velho Cag? E o velho Cag, né? Ele chamava de velho Cag, porque eu cresci assistindo Naruto, essas coisas. Então, não se incomode com o linguajar, é o meu jeito de ser. E pá, mano, fechou. E fui conversando com o Brunão, estreitando amizade.
Só que ainda frequentando a igreja pentecostal. Mas conhecendo a igreja adventista, via Brunão e tal. E um dia, era um dia de verão, eu sei que era um dia bem quente, domingo à tarde. Eu fui pra igreja, pra essa igreja que eu ia. E, mano, barulho tava alto. O som do barulho. Do som, das músicas estavam altas. Eu tava suado, mosquito me incomodando. Eu olhei e falei, quer saber? Vou embora. Peguei minha biblinha e ó, queimei chão. Andei uns 200 metros, né? Porque eu tinha que atravessar uma avenida, então eu tinha que dar a volta. Tava construindo o contorno norte na época. Tá? Eu morava no Jardim Benezer. Essa igreja fica no Sumaré. E aí você tem o contorno norte, que é uma avenida uma avenida de movimento pesado, que atravessava por baixo da... Não é avenida, é tipo uma estrada. Só que ela é aquelas estradas que corta a cidade e você não tem muita ligação da cidade. É uma via de mão rápida. Então tava em construção. Então eu fui, dei a volta, passei por ele. Nisso o Maicon me liga e fala, Adolfo, o que aconteceu que você foi embora? Eu falei, não, mano, tá muito calor, tô incomodado hoje. E pá, desliguei. Nisso, um cara chamado Mauro, anos depois, Mauro, ligou. Adolfo, olha lá, quem fala? Aqui é o Mauro, da igreja adventista e tal. E é o seguinte, cara, muito obrigado por você ter ido e tal. Onde que fica isso? Onde que fica a sua igreja? Ah, nossa igreja fica aqui na rua Guarino Baceto, né? Diz pra mim um ponto de referência, cara, que eu vou aí. Eu vou aí. E ele falou, fica próximo do postinho de saúde, cara. Aí eu fui caminhando até o posto de saúde, que eu sabia onde ficava. Falei, então, você tá no posto de saúde? Volta pra trás e olha pra baixo. Aí eu olhei e falei, o Maurão lá levantando a mão. O Mauro era um dos anciãos. Aí eu desci, cumprimentei ele, entrei na igreja adventista, naquela igreja adventista. Isso foi em 2010. Final de 2010. Já bem final de 2010. Frequentei aquela igreja pentecostal. Sentei, assisti o culto. Legal. Fui embora. Calma, tranquilo. E com o tempo passando, conversando com o Brunão, comecei a ter estudo bíblico com o Claudinei. Isso, final de 2010. Comecei a ter estudo bíblico com ele. E um dia, numa conversa com um amigo católico carismático, seu Antônio, católico carismático, chegou e falou o seguinte: todas as igrejas guardam o domingo. Só os adventistas sétimo dia que guardam o sábado. Pô, eu nunca gostei de católico. Eu ia forçado para a igreja católica. Eu era obrigado a ir para a igreja católica. A gente que conhece um pouco de história pelo ponto de vista mundano, acha que a igreja católica fez um grande mal, perseguição, inquisição. É uma outra discussão. Tipo, eu nunca olhei com bons olhos a igreja católica, ligado? E eu olhei pra cara dele e falei, não, irmão, mas se a igreja católica diz, então eu tô contra. Olhei pra cara. Verdade, cara, realmente, só a igreja adventista guarda o sábado. Veja que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo uma menção nesse sentido. É um relato pessoal, tá? Se você achar ruim, seja o que for, se lasque, mano, não tô nem aí. Beleza. Quer saber? Terminou o dia do trabalho, né? Um dia de trabalho bem cansativo, que lá o chicote estralava. Passei na frente da casa do Brunão, que era na mesma rua que eu trabalhava. Bati na palma. Ô, Brunão! Que? Fala aí, Adolfo. Então, Brunão, a partir de hoje eu começo a caminhar com vocês. O que eu tinha que fazer naquela igreja lá já foi feito. Somando a questão da menina, somando essa questão desse católico carismático que afirmou dessa forma. Era cara gente boa pra caramba, seu Antônio. Seu cara eram dois amores de pessoa. Assim. E só que, mano, doutrinariamente eu já sabia que não batia. E pá, mano. A partir desse dia eu comecei a frequentar a igreja adventista. E curiosamente, eu frequentava mais a igreja do que o próprio Bruno Albuquerque ou tal. Posteriormente, depois ele terminou o ensino médio. Ele era mais velho, mas ele tinha parado de estudar, terminou o ensino médio e começou a fazer faculdade. Trabalhou 1 dia e meio de servente comigo. E decidiu estudar, não sei porquê. Decidiu estudar e virou militante do PSOL, terminou a faculdade dele, mas ele se desligou da igreja.
E eu comecei a ter estudo bíblico com o Claudinei, então aprendi. Então lá aprendi muito assim, com ele eu aprendi muito sobre profecia. Se teve um homem, que eu posso dizer assim, velho, não, esse maluco é cristão, é minha referência de cristão, é o Claudinei, entendeu? Tipo, foi além de instrutor bíblico, é um pai pra mim, tá ligado? É aquela, é o que poderia dizer assim, que mais se aproxima de uma figura paterna pra mim. Eu não olho ele como um igual, cara, eu olho ele realmente nesse ponto. E cara, assim, a gente tinha discussão, conversava com o Bruno, falava, não, cara, a besta do Apocalipse é o comunismo. Como assim? É vermelho, né? É feio e tem 7 cabeças que se espalha. Você pega os comunistas, tem um monte de partido com PC e PSOL aí. Adolfo, tá quase, cara. Você tem que conversar com o Claudio, você tem que conversar com o Claudio. E aí começou a minha caminhada na igreja adventista. Posteriormente, casei. Então isso estava falando com 19 anos de idade, com 20 eu casei. Comecei a estudar, estudei grego, estudo grego e tô aqui, não é à toa que tá esse canal. E anos depois, eu voltei na minha memória, quando eu morava em Pirassununga, voltando a história em Pirassununga, eu me lembrei que meu avô algumas vezes me levava para a igreja. E minha mãe, depois de umas conversas, tempos depois, minha mãe falou, não, o teu avô era adventista. No final da vida dele se tornou adventista. Porque meu avô, cara, ele foi um velho muito chato. É um velho espanhol, mano, descendente espanhol, chato pra caraca. Tanto que ele até casou com uma mulher dentro da igreja, da igreja adventista lá da época. Casou, não deu 2 meses, separou, mano, porque o velho era chato, mano, o velho era chato. E ele era adventista, mano. E algumas vezes ele me levou, eu lembro de pegar o ônibus com ele ou com a minha mãe e ir pra igreja no sábado de manhã e ficar na escolinha das crianças, pô. Isso eu tinha meus 6, 7 anos de idade. Isso eu lembro, cara. Eu tenho essa vaga lembrança. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia, que eu ganhei uma Bíblia, foi me dada uma Bíblia. Ela tinha capa azul e ela era ilustrada, tinha ilustração das crianças assim, e tal. Eu me lembro de ter lido essa Bíblia algumas vezes, só que assim, não é um bagulho que não marca. E assim, cara, conversando com o Claudinei, convivendo com ele, instrução bíblica, maluco, essa gramática. Essa gramática aqui, gramática de Pedro Apolinário, cara, ele me deu, cara. O Claudinei me deu. Isso aqui é da época do seminário dele de 94. E quando eu comecei a estudar grego, tá ligado? Então, assim, eu aprendi muito com ele, tanto de Bíblia, quanto de... E na minha caminhada também conheci uma outra figura extremamente inteligente, o Caio Roberto. Então, assim, esses dois caras, velho, é o que me carregaram dentro da igreja, entendeu? É o que me carregaram, tipo... O Caio, cara, boa parte desses livros, assim, ó... É claro que minha biblioteca é bem diferente da dele. Mas foi um cara que me carregou no estudo doutrinário, questão de trindade, questão de como ver a igreja. Juízo investigativo eu fui começar a estudar um pouco agora, depois de 10, 11 anos de igreja. E aí, velho, eu cresci dessa forma. E aquela visão que eu tinha, sobre protestantes, claro, né, fiz teologia, não pela igreja adventista, mas fiz teologia, terminei minha faculdade de história agora, e minha visão mudou, né? Depois eu fui estudar mais sobre história e a gente vai estudando, analisa o contexto histórico da igreja e aprende, fala, não, peraí, tem certas coisas que a igreja católica, assim, é mal levado, é mal interpretado, existe também todo um jogo de propaganda, e cara, assim, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, então, minha visão, chegando, não sei se eu mencionei, só para retomar, em 2009, no busão, a oração das duas crentes, lembrando que teve duas crentes na frente, falou, você vai ser usado na mão de Deus ainda, fique tranquilo. E pô, velho, tô aqui, tô firmão, eis-me aqui, você não passa quando o mar vermelho abrir. Então, isso aqui é um resumo, cara. Claro que passaram outras pessoas na minha vida. Valdemir, que foi o cara que me ensinou a trabalhar de pedreiro. Pentecostal, cara, a gente brigava no trampo desde 2009. A gente brigava no trampo. A gente começava a elevar o tom e parecia que o servente ia pegar a pá e ele ia pegar a enxada e a gente ia se matar lá, cara. Quem via de fora era louco. E não, velho, era uma coisa muito sadia. Então,
Aprendi muito sobre pentecostais com ele. É uma pena que aconteceu algumas coisas na vida dele. Orem por ele, tá? Orem por ele. E assim, quando eu entrei na igreja adventista, um bagulho que me chamou demais a atenção. Demais. Isso eu falo aqui, não nego, respeito. Bagulho que, se tem um bagulho que eu gosto na igreja adventista é a lição da escola sabatina. Por quê? Como eu era um cara que gostava de estudar, de discutir história, essas coisas, quando eu fui para uma igreja, aquela igreja pequena da Vital Brasil, era uma igreja pequena, tinha seis pessoas, não tinha estudo bíblico. Então era só pregação, aquela coisa, água com açúcar, papapá. Quando eu fui para outra igreja que já era um pouco maior, estava começando a ter os estudos bíblicos, mas a igreja estava se estruturando. A líder, né, que era a pastora, ela estava estruturando a igreja, então não tinha lição da escola bíblica, não tinha gente ordenada, tava uma igreja que estava começando, estava se estruturando, o bairro era novo, a igreja estava se estruturando. Mas quando eu chego na igreja do Jardim Ebenezer, que fica na Guarino Barceto, acho que 180, Maringá, Paraná, em 2010, final de 2010, início de 2011, já era uma igreja com 100 membros, estruturada, uma igreja que tinha tudo cronogramado. E olha que louco, bicho. Olha que louco. Eu sempre fui de falar muito, mas eu sentava na lição dos jovens e eu via Valdeir passando da lição, eu via Alan passando a lição. Às vezes chegava alguém lá para passar a lição. Mano, eu sentava e ficava só observando. E eu olhava, eu ouvia também, olhava para as pessoas que comentavam e falava, mano, eu não aguento o tranco com esse pessoal. Eu não aguento o tranco com esse pessoal. Sabe, assim, é uma coisa você receber o estudo bíblico do instrutor bíblico, do cara ser bravo. Eu tive o privilégio de estudar com um cara que sabe muito. Mas, você sentar numa lição de jovens, pessoas que têm a mesma idade que você, ou até mais jovens, e os caras bagaçar na lição, fazer uma explanação do assunto bíblico, eu olhava aquilo, cara, eu ficava calado. Hoje eu falo pra caramba, né? Claro, também, né? Não é de menos. Mas eu olhava e ficava, é pra isso que eu vim pra cá, pra aprender. E assim, então, era fascinante, cara, né? É claro, o tempo passa, as coisas acontecem, pessoas mudam, tal, mas eu ficava impressionado, cara. Eu falava, é isso, tô na igreja pra aprender, e é pra isso. E aí, posteriormente, depois eu me tornei professor dos adolescentes, comecei a frequentar uma outra igreja, comecei a estudar, já estava estudando teologia, e aí eu me formei em teologia em 2017, comecei a estudar teologia em 2012, me formei em teologia em 2017, depois em 2018, final de 2018, início de 2019, comecei a estudar história, terminei a licenciatura em história, e estou aqui vos falando. E qual que é a minha visão hoje, cara? Qual que é a minha visão hoje? É a mesma que eu tinha quando era adolescente. Mano, o que tem de crente safado e nó cego? Eu até brinco com os caras, falo assim, gente, vocês estão falando aí que Natal é pagão, Natal é pagão. O que mais a gente precisa hoje é de gente pagã, porque o que tem de crente nó cego, velho, falar pra vocês, é absurdo. É absurdo. Os caras racham o bico da risada. Entende? Mas assim, a visão que eu tenho hoje, não só hoje, a visão que eu tenho das igrejas, pô, tenho um tremendo respeito pelos pentecostais, pela caminhada, como já mencionei um pouco aqui. Respeito tremendamente a igreja que eu frequento. Claro que eu tenho minhas tretas, minhas discordâncias, no tocante à questão organizacional. Mas, pô, se tem uma coisa que eu não critico é a estruturação da escola sabatina, da escola bíblica. Então, falo para você, fortaleça a escola bíblica da tua igreja. Sabe, você gosta de escola dominical, se a tua igreja não tem uma escola dominical forte, a sua igreja é uma igreja falha, tá? Só avisando, é uma igreja falha. Se a tua igreja não tem uma escola dominical forte, ela é uma igreja falha. Não adianta falar de profecia, não adianta dar profetada, não adianta falar de cura. Se a tua igreja não tem uma escola dominical forte, ela é uma igreja fraca, é uma igreja falha, ela é uma igreja que tende a cair, ok? Só estou dizendo isso, porque é por causa de uma escola bíblica bem feita que eu estou na igreja que eu estou. É por causa de pessoas que têm um conhecimento absurdo, porque
Eu não sou do tipo de pessoa que você vai me convencer. Cara, quantas e quantas vezes nessas igrejas pentecostais, e ó, eu amo, eu respeito pra caramba. Chegava o pastor, olha, foi tirado um câncer de você. Porra, mano, eu nem câncer tenho. Que conversa é essa? Temos uma profecia pra você. Foda-se, mano, eu não tô recebendo nada. Entende? Desculpa o linguajar. Mas quando me abriram a Bíblia e começaram a me explicar o Apocalipse inteiro, quando eu aprendi mais de história com meu instrutor de Bíblia, que me serviu para vestibulares, do que na escola, porque na escola eu nunca ouvi falar de Constantino. Nunca ouvi falar de Constantino na escola. Mas eu ouvi de Constantino no estudo bíblico. E sabe o que aconteceu? Quando eu fui prestar um vestibular, eu falei, olha o Constantino aqui, rapaz. E não é que meu professor de Bíblia estava certo. Constantino tá aqui, rapaz. Tá caindo no meu vestibular. E eu nunca ouvi falar o nome desse corno na escola. Então, a partir do momento em que eu me abriram a Bíblia, me abriram o texto, me abriram... Eu falei, cara... Entendeu? Então, eu não sou o tipo de cara que sou levado por profecias, ou por emoções, ou por isso ou por aquilo. Eu sou um cara muito cético, muito crítico. E o que me faz crer ou descrer em algo, é claro, é com referência à Bíblia. Não é à toa que, com 2 anos, 1 ano e pouco de igreja, o que eu fui estudar? Eu fui estudar Ellen White? Não fui estudar Ellen White. Eu fui ficar estudando profecia? Eu não fui ficar estudando profecia. O que eu fui fazer? Eu fui fazer? Eu fui estudar grego, irmão. Eu fui estudar grego. E por causa do grego eu tô aqui. Por causa do grego eu tô aqui gravando vídeo para vocês. Fui estudar crítica textual. E quem é que me abriu os olhos para isso? Um homem chamado Pedro Apolinário. Vi o seu livro Explicação de Textos Difíceis. Comecei a estudar grego. Nesse período eu já tinha conhecido o Caio Roberto. Liguei para ele. Troquei ideia com ele. O cara me levou meu primeiro... Ele me apresentou um Novo Testamento grego. Comprei na mesma semana o meu Novo Testamento grego. Meu interlinear. Comecei a estudar grego. Comecei a estudar crítica textual. E graças a Pedro Apolinário eu perdi o ódio que eu tinha pela língua portuguesa, pelo estudo do português. Não sou estudante da língua portuguesa, assim, mas comecei a estudar grego. Estudando grego, comecei a entender tudo aquilo que meus professores de português nunca conseguiram me explicar. E tô aqui, cara. E Pedro Apolinário foi um professor de teologia do seminário que morreu em 2009, antes de eu me converter. Morreu em 2009, mas que foi professor dos grandes nomes da teologia adventista. Rodrigo Silva, Milton Torres, Wilson Paroski. Você falou dos grandão da igreja hoje, que são formados, todos eles aprenderam aos pés de Pedro Apolinário. E assim, e aí eu estou na igreja hoje. Hoje eu gravo vídeo. É claro que esse canal aqui eu tenho uma postura mais de gravar vídeos relacionados à questão da crítica textual, do grego, de tradução, de explicar. Entende? Eu tenho mais essa pegada nesse canal aqui. Entende? Só que eu tenho, claro, posteriormente eu me envolvi com tretas adventistas para defender amigos. Então eu tenho um outro canal que eu trato disso, que é o canal Euclair Oliveira. Que é o meu canal que eu trato exclusivamente de questões adventistas. Então se você vai ficar de lenga-lenga reicamista, vai lá no canal Euclair Oliveira e enche o saco lá. Aqui não, aqui é só pra esse ponto. Quer discutir isso? Põe lá, vai lá, comenta lá no Euclair Oliveira. Aqui você vai ser removido. Ou talvez você pode até comentar que aí eu vou responder lá. Ok? Então já. E aí, essa é minha caminhada hoje. Entendeu? Essa é minha caminhada hoje. E aí você pode olhar, nossa, Adolfo, essa é a sua caminhada, essa é a sua... Sim. Entendeu? E né, graças a Deus conheci muita gente através do cristianismo, conheci muitos pastores de igrejas pentecostais. A minha esposa mesmo, ela falou assim, Adolfo, eu achava que os pastores das outras igrejas eles não estudavam, era tudo bando de tapado, mas conhecendo você, gravando seus vídeos, e os pastores que conversam contigo, ó, os caras são bons de Bíblia. Eu falei, os caras são bravos, você tá achando que é só a igreja adventista? Né? E com amadurecimento a gente vai estudando. Por exemplo, o meu instrutor bíblico, lembra que eu disse que eu sempre tive um pensamento anticatólico, eu não gostava da igreja católica, papapá? Meu instrutor bíblico lá em 2010, me dando estudo bíblico, Valdinei, ele falava da Bíblia de Jerusalém, que era uma Bíblia católica. E quando porque foi meu primeiro livro assim, que vamos dizer assim, ó,
vai fazer parte disso. Deixa eu pegar aqui. Essa guerreirona aqui, ó. Ele falava muito da Bíblia de Jerusalém e da Bíblia NVI. E eu tava no começo, eu não sabia por onde começar. Eu cheguei para ele, e pensei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar a Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia de Jerusalém, além dela ser uma outra tradução, ela tem os livros apócrifos. E cara, que escolha acertada eu fiz? Entrei numa livraria católica, no centro de Maringá, comprei essa Bíblia aqui por R$60. Na época, R$60 era um dia de trabalho, um dia e meio de trabalho. Não, era um dia de trabalho meu, na época que eu comprei. Comprei, passei a utilizar, cara, essa aqui foi a primeira Bíblia que eu li de capa a capa. Então, deixei minha revista corrigida de lado um pouco e peguei a Bíblia de Jerusalém, li as notas de rodapé, li as introduções. E aí, cara, comecei a avançar os estudos, seguir e tal. Então, hoje eu tenho uma visão diferente do catolicismo, diferente daquele da adolescência. Tenho um pensamento diferente com relação às igrejas pentecostais, ao que os pregadores, os pastores fazem ou falam. Eu tenho uma visão diferente ao protestantismo. Então, assim, cara, a gente vai caminhando, vai amadurecendo. Não estou aqui para discutir, para dizer quem está certo e quem está errado. Só estou tratando da minha visão, da minha experiência. Se você vai achar ruim, ache ruim comigo, sei lá, mas é isso. E desde então estou aqui. E foi pela oração de muitas pessoas, posso dizer, católicos, pentecostais, adventistas, que eu tô aqui. Tô firmão. Eis-me aqui. E só tenho a agradecer, cara. Tenho a agradecer, entende? A pessoas que estão comigo aí, que acompanham esses vídeos, que têm a coragem de assistir um vídeo de 47 minutos. Não falei muito de Bíblia hoje, porque mais testemunho pessoal, só para terminar o fim de ano. E me sinto honrado, cara, de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho, de compartilhar essa pequena experiência, né? E essa é a postura que eu tenho, a postura um pouco cética, uma postura um pouco emocionada. E é isso aí. Um abraço, Deus abençoe vocês. A partir do dia 1º de janeiro nós voltamos às tretas normais, aos estudos normais. Então, aguenta as pontas. Um abraço.